Agora, analisando a nona questão, a gente tem o seguinte enunciado, ó. A combustão incompleta de combustíveis fósseis produz monóxido de carbono, CO, um gás tóxico que, quando inalado, penetra nos pulmões, reduzindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio através do corpo, pois o complexo formado com a hemoglobina é mais estável do que o formado com oxigênio. Continua o enunciado, admitindo que a reação, está aqui, é completa, qual a quantidade de matéria de oxigênio presente no final da reação, quando 9 mols de monóxido de carbono reage com 6 mols de oxigênio em um recipiente fechado. Nota que ele me dá a massa molar de cada elemento, carbono e oxigênio, 12 gramas por mol para o carbono, 16 gramas por mol para o oxigênio. Você calcula e assinala a resposta certa. Porém, antes de a gente chamar aqui o nosso apoio, duas coisas são fundamentais. Primeiro, quando a gente olha para esse enunciado, e ele fala na competição entre monóxido de carbono e oxigênio, tá? Principalmente quando numa atmosfera que exista monóxido de carbono, e o monóxido de carbono ele vai acontecer, por exemplo, em chuveiros, tá? A gás, né, aquecedores a gás, que esteja desregulado. Isso é perigosíssimo. Por quê? Porque o monóxido de carbono é um produto, né, da combustão incompleta de combustíveis fósseis. Por exemplo, propano, butano, o gás que a gente usa em tubulação. O nosso gás natural. Ou gás liquefeito do petróleo, como queira. Aquele gás que chega na sua casa, se ele acontecer uma combustão incompleta, tá? Você vai produzir uma quantidade de monóxido de carbono. Claro que essa quantidade, num ambiente aberto, ela vai embora, porque ela é pouca. Agora, no chuveiro, que está tudo fechado, se você está tomando banho quente, você mantém tudo fechado, isso aí é perigosíssimo. E é a causa de morte, de asfixia, em vários acidentes que acontecem no banheiro, com quem tem aquecedores a gás. Então, o que interessa? Bioquimicamente, você tem que lembrar que o oxigênio ele é assimilado pela hemoglobina dos glóbulos vermelhos e levado para todos os tecidos de todos os órgãos do corpo humano. Quando você está inspirando monóxido de carbono, existe uma competição. A hemoglobina, ela vai dar preferência ao monóxido de carbono, em detrimento ao oxigênio. E sabe por quê? A afinidade do monóxido de carbono pela hemoglobina é 240 vezes maior do que o oxigênio. Então, quer dizer, numa competição dessa, o oxigênio é drasticamente diminuído. Quer dizer, você não vai ter oxigênio suficiente nos tecidos dos órgãos do seu corpo. E isso leva o indivíduo à morte por asfixia. Porque no lugar do oxigênio, o glóbulo vermelho, a hemoglobina, está levando o monóxido de carbono. Então eu quero deixar isso claro porque eu acho fundamental. Isso aqui é bioquímica. Tanto está lá na biologia para a gente discutir, como está aqui na química. Então essa competição, essa afinidade, né? Quando fala que é um complexo mais estável, é justamente isso. É a afinidade que o monóxido de carbono tem pela hemoglobina. É 240 vezes maior do que o do oxigênio. Segunda coisa importante, aí está dentro já do nosso cálculo, é que o enunciado, o complemento aqui, ele está afirmando que eu tenho um excesso de oxigênio. Quando ele pede aqui, ó, qual a quantidade de matéria de oxigênio, número de mols, né, presentes no final da reação. Só que no final, quando eu olho para cá, só tem gás carbônico. Então, na realidade, essa quantidade de oxigênio colocada no meio reacional, eu já tenho a certeza que vai estar em excesso.
E é esse excesso que ele quer que você assinale. Então, quer dizer, depois dessa análise, agora sim você já parou, já tentou fazer, e esse detalhe é fundamental do excesso de oxigênio, e você vai ver dentro do nosso raciocínio, tá? A gente vai dar um break aqui para chamar o nosso apoio. Só um minuto. Tá aí, ó, nossa análise. Então, primeiro, eu trouxe lá do enunciado, tá, a proporção. Nota que ele fala em 9 mols de monóxido de carbono, esse carinha aqui, e ele fala em 6 mols de oxigênio, esse carinha. Ele não toca no dióxido de carbono. Então, a minha relação vai ficar entre o monóxido e o oxigênio. Só que, previamente, eu tenho que ver se essa equação dada ela está equilibrada. E aí, claro que eu já vi, mas vamos reforçar, ó, 2 carbonos aqui no reagente, 2 carbonos aqui no produto. 2 oxigênios do monóxido de carbono, com 2 oxigênios do gás oxigênio, 4 oxigênios. 2 vezes 2, 4. Então está tudo equilibrado. Então a relação que ele me dá, monóxido de carbono e oxigênio, eu estou trazendo para cá. Isso quer dizer que eu tenho 2 partes, ou 2 mols, de monóxido de carbono para uma parte, ou 1 mol, de oxigênio. Estou dando uma nova nomenclatura, porque de repente o cara pede volume. Quem é que apresenta maior volume? Ele pode perguntar se aumentar o volume, né, do meio reacional à pressão, para onde vai deslocar o equilíbrio. Tudo isso a gente já viu, mas não custa nada reforçar. Por isso que a gente dá uma nova nomenclatura de 2 partes, porque você pode falar de mol, pode falar de volume, tranquilo? E aí aqui sim, determinação da quantidade de mol de oxigênio necessária. Pô, professor, mas ele já não me deu 6 mols, porém, ele não está afirmando que o oxigênio está em excesso? Então eu não posso usar isso aqui. Então eu vou partir sim do monóxido de carbono. Como ele não fala nada do monóxido de carbono, esse é o reagente limitante. Então ele eu vou usar 2 mols de monóxido para 1 mol de oxigênio. Isso eu trouxe lá da minha reação. Agora sim, quando eu reagir 9 mols de monóxido, quanto de oxigênio eu vou necessitar para o meu meio reacional? Por isso que eu não usei os 6 aqui. Porque pelo enunciado o cara está afirmando para mim que ele quer quanto de excesso de oxigênio eu vou ter no final da reação. Então não vou poder usar os 6 porque eu não sei quanto de excesso tem. Mas esse não, como ele não fala nada, eu já tenho certeza que é o limitante, ou seja, a partir dele eu vou obter quanto de oxigênio é necessário. Por isso que eu coloquei para vocês, determinação da quantidade de mol de oxigênio necessário. 2 mol para 1 mol, tirado do enunciado da reação. 9 mols para X. X vai ser igual a 9 vezes 1 sobre 2. 9 sobre 2, 4,5 mols de oxigênio. Isso é o que reagiu. Como ele usou 6, 6 menos 4,5, 1,5 é o excesso. Resposta letra E. Tranquilo? Então, mais uma vez, é uma reação de estequiometria, onde a reação você tem que saber o que é reagente limitante e reagente em excesso. É lá no final de estequiometria. Não era para estar aqui em físico-química. Tanto que eu nem vou colocar como físico-química na nossa nomenclatura, tá? Porém, é importante aparecer porque é uma reação química, tá? Mas lembrando que está no módulo 1 e não no 2. Apareceu aqui, tudo bem, não tem problema nenhum. Perfeito isso? Até porque vale a gente lembrar relação numérica, mol para mol, como eu falei, volume para volume, né? Quando a gente fala em parte, que é uma nomenclatura generalizada, porque você pode falar em mol, você pode falar em volume. E aí lembra daquele papo de aumento de pressão, tá? Deslocamento do equilíbrio, para onde vai deslocar. Então tudo isso você tem que analisar por aqui. Quando eu olhar para uma reação química, e aí eu estou adentrando a nossa base, fundamentos, e não só no enunciado, é o papo da ideia do enunciado,
Por exemplo, se eu aumentar a pressão desse sistema, vai deslocar para a direita ou para a esquerda? Então você tem aqui duas partes de uma parte, ou dois volumes de um volume, ou 2 mols de um mol, entendeu a nomenclatura? Então 2 volumes mais um volume, 3 volumes. Aqui eu só tenho 2. Se você aumenta a pressão, você diminui o volume. Então vai deslocar aonde você tiver o menor volume, para a direita. Aqui são 3, somando aqui só tem 2. Então, olha como é importante a gente usar essa nomenclatura de parte, porque você pode falar o que você quiser. E a partir disso, a tua análise fica muito mais correta. Valeu, gente boa. Até a próxima. Grande abraço.